Graça e paz, amados irmãos. Hoje estaremos estudando a lição de número 12 da nossa revista da editora cristã evangélica, o Evangelho de João. E a lição de hoje está baseada no capítulo 13 e tem por tema o amor divino versus a traição humana. Ao término da lição, nós ouviremos a leitura de todo o capítulo 13, declamado por nossa aluna da Escola Bíblica Dominical, a irmã Milka Monteiro. O capítulo 13 dá início ao ministério particular de Jesus, que se dirige especificamente aos seus 12 apóstolos. O seu ministério público havia chegado ao fim. Agora, os ensinos de Jesus não se concentram mais nas multidões, e sim aos seus discípulos amados. A finalidade desta lição nos leva a compreender como Jesus expressou e exemplificou seu imensurável amor aos pecadores. Outro sim, seremos levados a conhecer mais profundamente o amor de Jesus Cristo e as dimensões do amor de Deus por nós, que concede aos salvos o direito de serem chamados seus filhos. João 1:12. E co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. O apóstolo João, dos capítulos 13 ao 17, narra os eventos ocorridos antes de Jesus ser traído e preso. No cenáculo, as últimas palavras de Jesus aos seus 12 apóstolos vêm enriquecidas com um intenso e expressivo ensino de humildade que os deixou perplexos e, de certa forma, confusos. O discurso de despedida de Jesus aos seus apóstolos contém instruções finais antes de sua prisão e crucificação. Primeiramente, Jesus se expressa lavando os pés dos discípulos, dando um exemplo extremo de humildade ao assumir o lugar de um servo. Jesus deixa claro para os seus discípulos ao declarar que se aquele a quem chamam de Senhor e Mestre lavou seus pés, eles também deveriam lavar os pés e servir uns aos outros com humildade. Eu gostaria de destacar a palavra humildade, que tem a sua origem no grego antigo, e a sua fonte foge um pouco do conceito que temos do termo. A palavra que originou humildade foi da grega humus, que significa terra. Este mesmo vocábulo da antiga Grécia também deu origem às palavras homem e humanidade, significando primeiramente terra fértil e criatura nascida de terra. Se desenvolveu até ter um significado que conhecemos hoje, humilde. Obviamente, tem a mesma origem em humus e vem do grego humilis, que significa literalmente aquele ou aquilo que fica no chão. Jesus Cristo, como modelo perfeito de humildade, nos deixou um legado que devemos seguir. Um legado de humildade. E o primeiro tópico da nossa lição, sugerida pelo autor da revista, tem por tema exemplificação do amor divino e está baseado dos versículos 1 ao versículo 20. A cerimônia de lavagem dos pés ilustra o grande amor divino e instrui os discípulos de Jesus sobre a humildade. Na sociedade da época, as condições poeirantes e sujas da região requeriam que os pés fossem lavados. Desatar as sandálias e lavar os pés dos outros pessoalmente era considerado um gesto servil, normalmente uma tarefa designada a um escravo ou a um servo de classe mais inferior. E olhem que interessante. Nos procedimentos dos judeus, quando uma pessoa chegava da rua e ia tomar uma refeição, ela passava normalmente por um ritual padronizado na lei judaica, em que tinha que lavar as mãos. Tinha um jeito certo de colocar as mãos, o jeito certo de derramar a água e tinha a prática de lavar os pés. Pela maneira como as pessoas se colocavam à mesa, que era baixa e rente ao chão, elas se inclinavam para um lado, colocando seus pés para o outro lado, próximos da outra pessoa. Por isso,
a necessidade de lavarem os pés. Esse serviço de lavagem dos pés dos convidados, que normalmente era realizado pelo servo mais humilde, jamais era feito pelo anfitrião. Posição essa que Jesus ocupava durante a festa da Páscoa com os seus 12 discípulos. Na ausência de escravos, entretanto, essa ação cabia ao membro mais humilde do grupo festivo e certamente não ao de maior honra. Jesus estava no cenáculo com os seus 12 discípulos. O vaso de água, a bacia, a toalha estavam dispostos ali à vista de todos. Porém, ninguém tomou a atitude de iniciar aquele serviço braçal e humilhante. Ali não havia servos. Nenhum dos discípulos tomou a iniciativa de lavar os pés um dos outros. Ao contrário, o cenário que se apresentava no cenáculo era de uma discussão entre os discípulos de quem seria o mais importante entre eles. Pode ser visto em Lucas 22, versículo 24, que nos diz: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Nenhum deles estava disposto a se curvar para lavar os pés um dos outros. Assim sendo, Jesus tirou sua veste externa, cingiu-se com uma toalha em torno da cintura, pegou a bacia, se curvou e foi lavar os pés dos discípulos, como os servos mais humildes faziam. Ele, o próprio Deus encarnado, o Messias, enviado ao mundo para trazer salvação, o Filho de Deus se dispôs a lavar os pés deles. Embora os discípulos soubessem o que Jesus estava fazendo, nenhum deles se ofereceu para realizar aquela tarefa. João narra que Jesus Cristo fez o trabalho do escravo, identificou-se com o menor. Aquela era a forma mais profunda de demonstrar o seu amor por nós. E este tópico é dividido em 4 subtópicos. E o primeiro dele tem por tema: o amor divino foi demonstrado por Jesus. E dos versículos 3 ao 5 nos diz a palavra de Deus: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e enxugando-os com a toalha que estava cingindo. Com sua crucificação iminente, Jesus lava os pés dos seus apóstolos como uma prova final do seu amor por eles, estabelecendo um exemplo de humildade e de servidão. Mesmo sabendo que os seus apóstolos o abandonariam em pouco tempo, deixando-o nas mãos dos pecadores, mesmo sabendo que Judas o trairia, que Pedro negaria e que os outros se dispersariam, Jesus amou os seus discípulos até o fim, ou seja, amou-os completamente. E o autor nos traz como reflexão em João para hoje. Ele diz o seguinte: nenhuma veste combina tão bem com o crente como o avental da humildade. Como pode ser visto em 1 Pedro 5, versículo 5, que nos diz a palavra de Deus: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Cristo é o nosso modelo. Seja esta a vestimenta em sua vida, a saber, a humildade. Louvado seja Deus. E o segundo subtópico da nossa lição tem por tema: o amor divino foi rejeitado por Judas. E encontra-se no versículo 2 e no versículo 11, que nos diz a palavra de Deus: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes,
filho de Simão, que traísse a Jesus? Pois ele, Jesus, ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. E eu gostaria de destacar a frase: nem todos estáis limpos, porque tem entre eles um traidor. A palavra traição no hebraico significa ramá, significa entregar. E no grego, o mesmo significado tem por nome paradimone, ou seja, entregar. O vocábulo grego, de um modo geral, envolve a ideia de mostrar o traidor como alguém desleal, alguém que desaponta as expectativas ou a confiança de alguém, alguém que revela informações secretas, alguém que seduz, alguém que apresenta evidências falsas contra alguém, alguém que age traiçoeiramente. Jesus predisse em Mateus 17:22 que seria traído por um de seus discípulos. Outras passagens citadas aqui eu vou deixar registrada no vídeo. O caráter de traidor era conhecido por Jesus antes que aquele entrasse em ação. Os evangelhos salientam a postura digna e a força do Senhor Jesus durante todo o episódio. O Senhor só reagiu para repreender a Judas quando foi por ele traiçoeiramente osculado. E ele disse em Lucas 22:48, Judas, com um beijo trai o Filho do Homem? E é importante que a gente destaque sobre a onisciência de Jesus Cristo. Ele nunca esteve enganado acerca de Judas Iscariotes. Desde o início, ele sabia que Judas haveria de traí-lo. Os versículos 2 e 11 mostram quão profundamente corrupto é o coração do homem. Judas já havia demonstrado indícios de sua incredulidade, como nós já estudamos em João 12, do 4 ao 6, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele falou isso não porque ele se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar o que nela era colocado. Ele tirava o que não era dele. Enquanto Jesus dava constantes provas do seu amor, o coração de Judas se enrijeceu, se afastou, se corrompeu de forma definitiva. E o autor nos traz como reflexão em João para hoje: como pode alguém rejeitar tamanho amor? A resposta é: por causa do pecado que obscurece o entendimento do homem e não o permite ver. Mas lembre-se, toda essa escuridão, esse comportamento endurecido, isso não pode ser uma desculpa para nós não evangelizarmos. Fale sempre do amor de Cristo aos perdidos. Notem que em Romanos 3, do 23 ao 24, nos diz a palavra de Deus: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo não desistiu de mim, Cristo não desistiu de você, mas foi necessário um arrependimento sincero. Portanto, agora, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, devemos seguir como peregrinos, refletindo a luz de Cristo e anunciando as boas novas que salva e que liberta. Anunciar como em Isaías 1, versículo 16, que nos diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Cessai de fazer o mal. Judas endureceu o coração e não cessou de fazer o mal. Ele não se arrependeu e pagou um alto preço. Em Mateus 26, 24, nos diz a palavra de Deus: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que o trai, melhor seria não haver nascido. E o terceiro subtópico tem por tema: o amor divino foi incompreendido por Pedro, e está baseado do versículo 6 ao 11. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro
E este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabeis agora. Compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também lave as mãos e a cabeça. Estes versículos narram um diálogo que se estabeleceu entre Jesus e Pedro, que ficou perplexo pela atitude de Jesus em lavar os pés dos discípulos. A incompreensão se apodera de Pedro. Já era constrangedor ver Jesus lavando os pés de seus companheiros, quanto mais ter que lavar os seus próprios pés. Pedro não conseguia enxergar, além do humilde serviço, o simbolismo de purificação envolvido. Mas Jesus responde a Pedro dizendo que um dia ele entenderia que esse era um exemplo prático de humildade que ele estava fazendo. O ato de lavar era um símbolo de purificação espiritual. Se Pedro não participasse da purificação, ele não teria comunhão com Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. A purificação realizada por Cristo na salvação não precisa nunca ser repetida. Uma vez que ela tenha acontecido, a expiação está completa. Em Romanos 5,18, nos diz: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida e vida eterna. Louvado seja Deus. Mas notem uma coisa, irmãos. Todos que foram purificados pela graciosa justificação de Deus necessitam de lavagem constante, na medida em que lutamos contra o pecado. É um processo que dura toda a vida. É a santificação que nós precisamos nos permitir viver, como um vaso na mão do olheiro, sendo moldados, sendo lapidados, sendo limpos constantemente dentro desse processo. Em Romanos 6,22 nos diz: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em 1 João 1,9 nos diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus. Em João para Hoje, o autor da nossa revista nos traz a reflexão. Muitas vezes agimos como Pedro, sem compreensão clara das coisas espirituais. Eis a importância de nos voltarmos à Escritura, à Palavra de Deus. O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras. Está escrito em Mateus 22:29. E a pergunta que o autor nos deixa é: você pode afirmar que tem buscado essa compreensão revelada na Palavra de Deus? Ou você tem buscado dentro do seu próprio entendimento? Todo homem prudente age com base no conhecimento e no conhecimento da Palavra de Deus. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Provérbios 13, versículo 16. E o quarto subtópico, ele tem por tema: o amor divino deve ser declarado por nós. Está baseado do versículo 12 ao versículo 17. Jesus já havia ensinado seus discípulos acerca da humildade e do serviço. Ao terminar de lavar os pés dos discípulos, Jesus retoma a mesa e pergunta-se aos discípulos se tinham entendido a lição. Então afirma:
Versículo 13 ao 14. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Os discípulos tinham uma clara compreensão de quem era Jesus. Chamavam-no de Mestre e Senhor. Eles sabiam que ele era o próprio Filho de Deus, o Messias. Mas sem deixar de ser Mestre e Senhor, Jesus lhes lavou os pés. Assim, os discípulos deveriam servir uns aos outros em vez de disputar entre si quem era o melhor entre eles. Irmãos, essa palavra é muito séria. Ao invés de buscarmos glória para nós mesmos, devemos nos munir de bacia e toalha para servirmos uns aos outros. Jesus define o que é felicidade. Versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. A alegria sempre está ligada à obediência, à palavra revelada de Deus. Na vida cristã não há espaço para a vaidade, para a inveja e para o orgulho. Na vida cristã não há espaço para a vaidade, para a inveja ou para o orgulho. Na vida cristã nós devemos nos retirar do nosso eu e nos apresentar no centro da vontade de Deus. A vida cristã não se limita ao conhecimento da verdade. O conhecimento precisa e deve desembocar na obediência, na prática da palavra de Deus. A felicidade não está apenas em saber, mas, sobretudo, no praticar o que se sabe. E o versículo 17, eu vou fechar esse subtópico. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Louvado seja Deus. E o segundo tópico da nossa lição, o autor nos traz por tema predição da traição ao divino. E encontra-se do versículo 18 ao 30. A predição da traição de Judas Iscariotes revela estágios da queda de um homem. Já vimos anteriormente sobre o ensino de Jesus em relação à humanidade, dos versículos 1 ao 17. Na sequência, Jesus passa a falar de traição e queda. Notem que o autor nos traz a reflexão sobre 3 estágios que encaminham o homem à queda. E o primeiro é conhecer a Bíblia e não praticá-la, dos versículos 18 ao 20. O versículo 18 nos diz: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que eu escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Versículo 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Jesus tinha acabado de ordenar que os discípulos imitassem e obedecessem a ele. Agora, no verso 18, vemos que Cristo informou haver alguém que não estava interessado naquela ordem. Jesus conhecia bem os 12 que escolhera. Ele podia ler no coração deles e distinguir quem iria traí-lo. Jesus revela mais uma vez a sua divindade, por intermédio de sua onisciência. Judas tinha sido escolhido pelo próprio Cristo. Por 3 anos, Judas andou com Cristo. Judas viu os seus milagres e ouviu gloriosos ensinamentos. Judas estava no cenáculo e fingia ser um dos de Cristo. Jesus citou o Salmo 41:9 para explicar a atitude traiçoeira de Judas. Levantou contra mim seu calcanhar. Refere-se a um gesto de insulto ou de preparação para dar um chute. Se não, vejamos no que diz em Mateus 26, do 14 ao 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes,
indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Judas, por 3 anos, ele conviveu com Cristo. Ele ouviu os ensinos de Cristo. Mas existe uma grande diferença entre ouvir e falar para praticar. Existe uma grande diferença entre ouvir e falar para praticar. Nós estamos praticando o que nos revela a palavra de Deus. Que possamos refletir no dia de hoje. Estamos praticando aquilo que nos orienta Cristo. Judas, ele ouviu, ele conviveu, mas ele não praticou o que ele aprendeu com Jesus Cristo. O propósito de Cristo era produzir a prática da fé no Eu Sou. Nesse sentido, os discípulos deveriam estar preparados para reconhecer melhor quem era o mestre deles. Em Isaías 43, versículo 13, nos diz a palavra de Deus: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Notem mais uma vez a palavra eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Aceitar o ensino de Jesus de forma prática é aceitar a autoridade de Cristo, a autoridade de Deus. E o segundo exemplo de estágio que pode encaminhar um homem à queda é não reconhecer o amor de Cristo. E está baseado do versículo 21 ao 26. Os discípulos ainda não tinham entendido a gravidade do ensino de Jesus. Falar explicitamente que, dentre os 12, alguém o trairia, comoveu profundamente Jesus. A exposição de Judas Iscariote diante do grupo não era motivo de alegria, mas de profunda angústia para Jesus. Judas Iscariote desperdiçou todas as chances. Ele escolheu viver sob o manto da hipocrisia. Alimentou seu coração com o veneno da avareza. Tornou-se um ladrão, enganador, um traidor. O versículo 21 nos diz a palavra de Deus: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Pedro faz sinal para João perguntar diretamente a Jesus quem era o traidor. Então, aquele discípulo, o discípulo amado, reclinou-se sobre o peito de Jesus, perguntando-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu dera um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. De conformidade com os costumes orientais, o anfitrião de uma festa costumava tirar da vasilha comum um pedaço de pão ou carne e entregá-la a um hóspede como sinal especial de honra e de amizade. Olha que simbolismo. Jesus estava demonstrando um gesto final do seu próprio amor por Judas, embora Judas fosse traído. O pastor Hernandes Dias Lopes faz o seguinte comentário: Judas Iscariotes mostra o quão longe uma pessoa pode ir em sua caminhada religiosa sem ser convertido. Quão profundamente uma pessoa pode se envolver com as coisas de Deus e ser apenas um hipócrita. Palavra dura, irmãos. Quão profundamente uma pessoa pode se envolver com as coisas de Deus e ser apenas um hipócrita. Judas Iscariotes nos mostra a inutilidade dos maiores privilégios sem um coração sincero diante de Deus. Privilégios espirituais sem a graça de Deus
não salvam ninguém. Privilégios espirituais, sem a graça de Deus, não salvam ninguém. Ninguém é salvo por ser um líder religioso, por ocupar um lugar de destaque na denominação, ou por exercer um ministério espetacular. Judas Iscariotes nos alerta sobre o perigo de ter apenas um conhecimento intelectual do Evangelho, mas um coração ainda não convertido. E o terceiro tópico da nossa lição, o autor nos traz por tema ser irredutível ao erro. Versículo 27 ao 30, nos diz a palavra de Deus. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então, disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa perceberam a que fim lhe dissera isto, pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu, e era noite. Apesar de todo o gesto de amor e amizade de Jesus para com Judas, este resolveu amar o mundo e desprezar a salvação oferecida por Cristo Jesus. Mesmo tendo-lhe lavado os pés, honrado e o tratado como um amigo, Judas rejeita os braços abertos de Cristo que lhe oferece a vida para abrir o coração para o engano do diabo, que passa a governar as suas ações até levá-lo ao suicídio e à morte espiritual. Não havendo mais possibilidade de retorno, Jesus disse a Judas que fosse logo executar a sua traição. Ele estava com o coração completamente endurecido. Judas estava totalmente irredutível ao erro. O pecado o cegou inteiramente. E o desprezo de Judas foi tão enfático que ele saiu apressado, noite afora. Judas não somente saiu para as trevas naturais da noite, como também entrou nas trevas espirituais, separando-se de Jesus, o autor da vida e a luz do mundo. Em João 8,12 nos diz a palavra de Deus. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em Mateus 6, do 22 ao 23, a palavra de Deus nos alerta. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E agora veremos o terceiro tópico da nossa lição, que tem por tema predição da negação do mundo. Capítulo 13, do versículo 31 ao 38. E o versículo 31 e 32 nos diz a palavra de Deus. Quando ele saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Em vez de centrar-se na agonia da cruz, Jesus encarou a cruz como um fato passado, antecipando a glória que teria com o Pai posteriormente. Em Hebreus 12, versículo 2, nos diz a palavra de Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Deus estava sendo glorificado por meio da obediência do Filho. Em João 17,4, que ainda estudaremos, diz a palavra de Deus, eu te glorifiquei na terra, completando a obra
que me deste para fazer. Glorificação no texto tem relação direta com a obediência. Jesus se manifestaria como Filho de Deus e o Salvador do mundo ao morrer, ressuscitar e enviar o Espírito Santo. Deus seria glorificado. Louvado seja Deus. Tendo anunciado a sua partida, versículo 33, e insistindo que os discípulos não poderiam ir com ele, Jesus começou a expor o que esperava deles depois de sua partida. O amor deve servir como característica distintiva do discipulado. O padrão do amor que os discípulos deveriam ter uns para com os outros é o mesmo que o Senhor derramou em abundância sobre nós. E versículo 34 e 35 nos diz a palavra de Deus: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mandamento do amor não era novo. Em Deuteronômio 6, versículo 5, há a ordem para amar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Em Levítico 19, 18, vem expressa a ordem para amar o próximo como a si mesmo. Mas com seu ensino, e ainda mais com seu exemplo, Jesus lhes deu nova profundidade de significado. Neste sentido, era de se esperar que os discípulos amassem Jesus até o fim, inclusive na cruz. Em João para hoje, o autor da revista nos traz como reflexão: Jesus disse que o nosso amor cristão mostrará quem somos, se somos os seus discípulos. O amor é mais do que simplesmente um sentimento afetuoso. O amor é uma atitude. E o autor nos deixa uma pergunta como reflexão: como podemos amar como Jesus nos amou? A reflexão da palavra do nosso Deus. Como amar alguém que nos rejeita, não faz questão da sua presença? Como amar alguém que inventa mentiras sobre você? Como amar alguém que distorce as suas palavras para benefício próprio? Como amar alguém que não acredita na sua existência? Como amar alguém que debocha do seu sacrifício? Então, meus irmãos, como a gente consegue amar alguém sabendo disso tudo? Eu fiquei pensando quando eu li esse versículo 19, que ele nos amou primeiro. Então, o nosso Deus Criador, sabendo disso tudo, assim mesmo nos amou. Ele que existe antes que tudo fosse criado lá na eternidade, nos amou no trono da sua glória. Por esse amor, Deus enviou seu Filho amado para ser sacrificado. Quanta dor! Esse mesmo Deus entregou a si mesmo, porque tudo está sob o seu controle. Tudo por esse amor. O amor que excede todo o entendimento, que não pode ser medido, não pode ser comparado. Um amor que nos constrange por não sermos dignos. Nunca poderemos corresponder à altura. Mas mesmo assim, Ele nos amou e continua nos amando. Versículo 20, que fala: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão,
a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Então, irmãos, não amar o nosso irmão é igual a não amar a Deus. Quem não ama o seu irmão ainda não deixou Deus trabalhar em seu coração. Amém. Nos versos 36 ao 38, vemos que a falta de maturidade de Pedro é mais uma vez demonstrada. Pedro ainda não estava pronto para suportar o escárnio da cruz, mas ouviu o ensino de que a misericórdia de Cristo é declarada ao morrer a nossa morte, para vivermos a sua vida. No versículo 36 ao 37 nos diz a palavra de Deus: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Pedro, intrigado por Jesus dizer que eles não podem ir aonde ele iria, prometeu algo que não podia cumprir. Jesus sabia que, em vez de morrer pelo Mestre, Pedro o negaria 3 vezes. Assim sendo, Pedro foi imediatamente repreendido por Jesus e ouviu algo que certamente não gostaria naquele momento. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Sabemos que, pela sequência da narrativa, que Pedro de fato negou. Nós ainda estudaremos João 18:17. Sabemos também que Cristo, por sua misericórdia, o reestabeleceu ao ministério. João 21:15. E o pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro Com Jesus, na Escola da Vida, ele vai nos dizer o seguinte: muitos hoje professam o nome de Jesus Cristo, mas o negam com suas obras. Negam a Cristo com o seu silêncio ou com suas palavras. São testemunhas mudas que silenciam quando deveriam falar. Quantas vezes negamos o Senhor e perdemos a oportunidade de compartilhar o Evangelho com outras pessoas? Como Pedro, falamos quando deveríamos ouvir. E discutimos quando deveríamos obedecer. Dormimos quando deveríamos orar. E lutamos quando deveríamos nos sujeitar. Não somos melhores que Pedro. Estamos sujeitos aos mesmos fracassos e deslizes. A única maneira de permanecermos de pé é colocarmos os nossos olhos em Cristo e dependermos dele, em vez de nos escorregarmos no frágil bordão da autoconfiança. A única condição que Jesus exigiu de Pedro para recomeçar foi o seu amor por ele. Nada de reprimenda, nada de julgamento, nada de humilhação. Jesus exigiu apenas amor. Quando amamos a Jesus, podemos nos levantar e nos recompor. Louvado seja Deus por esta palavra do pastor Hernandes Dias Lopes. Em 2 Crônicas 7:14, a palavra de Deus nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Glórias, glórias, glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, caminhando para a nossa conclusão, compreender o amor de Jesus não é tarefa simples. Para experimentar e viver esse amor,
É preciso conhecer e reconhecer os feitos e fatos sobre Jesus Cristo e, principalmente, reproduzi-los em atos de obediência na relação com aqueles que estão à nossa volta. É fácil? Não é. Mas a palavra de Deus nos diz que é possível. Nós precisamos praticar, irmãos. Praticar aquilo que aprendemos na palavra de Deus. O texto que acabamos de estudar nos ensina que diante dos privilégios devemos agir com humildade. Diante dos prazeres mundanos devemos nos purificar com a palavra de Deus. Diante da vaidade, do orgulho e de uma possível inveja, devemos nos portar como servos e servas. Você está disposto, você está disposta a servir, a ser humilde, a se colocar nessa posição de servo, como Jesus se colocou, a amar como Ele nos amou, nos ama. Será que estamos dispostos a nos cingirmos com a toalha e tomar a bacia para lavar os pés dos nossos irmãos? Será que estamos vivenciando o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo? Que possamos refletir em todos os ensinos de Jesus e vivemos uma vida de santidade e obediência aos preceitos de Deus. Obediência. E se há algo diante de nós que nós entendemos ser como dificuldade, que possamos nos apresentar diante de Deus em espírito e em verdade e apresentar a Ele as dificuldades ou limitações. Nos colocar como um vaso nas mãos do olheiro, mas com o coração aberto, sincero e arrependido. Que possamos clamar ao olheiro para que Ele nos molde e faça-nos um vaso novo, um vaso que agrade tão somente a Cristo, para que possamos caminhar e caminhar e caminhar no centro da sua vontade, fazendo aquilo que agrada a Jesus Cristo. Irmãos, que Deus nos abençoe, que tenhamos um dia direcionado, guardado, protegido por Deus e que a cada dia mais nos alimentemos da sua palavra e que possamos praticá-la com amor e com verdade. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. João, capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair.
Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora, vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. João, capítulo 13.